Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Seguinte, é, eu perguntei para vocês na aula da semana anterior sobre dúvidas, não é? Sobre assuntos que vocês quisessem que eu explicasse. Eu não tive um retorno satisfatório da turma. Então, o que eu decidi fazer? Para dizer a verdade, foram um ou dois comentários só que eu tive, só. A turma de mais de 40, né? Um ou dois comentários, irrisória a participação. Então, eu decidi fazer o seguinte: eu vou fazer comentários sobre os exercícios dos capítulos 6, 7 e 8 e explicando aí algumas coisas que eu acredito que vocês possam ter dúvida, tá certo? Então, referente ao capítulo 6, eu vou corrigir com vocês agora, número 4 de atividades finais, que fica na página 558. Nós temos aí: evidente é que celulares distraem os usuários. O evidente é que celulares distraem os usuários. Então, a observação é o seguinte: apesar de parecidas, as orações subordinadas presentes nos períodos acima são classificadas de modo distinto. Explique. Então, eu tenho no primeiro caso, evidente, é um adjetivo, tá? E tem um verbo de ligação. Então, se eu tenho só um adjetivo e verbo de ligação, o que me falta nessa oração principal? A oração principal, evidente, é. A partir do que já é oração subordinada. É isso que eu tenho que ter entendimento, tá? Então, se eu tenho só o adjetivo e verbo de ligação, me falta o sujeito. Então, tudo que vier depois, na oração subordinada, vai ter a função de sujeito. Por isso, oração subordinada substantiva subjetiva. Lembrando que subjetiva tem a ver com o sujeito. E no segundo caso, o evidente é que celulares distraem os usuários. O termo evidente de adjetivo passou a substantivo porque ele foi substantivado pelo artigo que vem antes dele, tá? Se ele foi substantivado, então eu tenho aí o substantivo mais o verbo de ligação. Lembrando que todo artigo substantiva um adjetivo, tá? Substantiva qualquer palavra. Um advérbio, uma conjunção, tá? O artigo ele tem essa função também na língua portuguesa. Então, eu tenho um substantivo, logo, sujeito, mais o verbo de ligação. Então, se eu tenho sujeito e verbo de ligação, o que vem depois é um predicativo, porque eu tenho verbo de ligação, tá? Então, a oração vai ser classificada como oração subordinada substantiva predicativa, tá? E o comentário gabarito está aí, tá certo? Vamos para o próximo exercício. Ainda no capítulo 6, agora são as questões 8 e 9 da página 559, atividades finais. Eu tenho aí, questão 8. A oração sublinhada no período é importante que todos sigam as recomendações, deve ser classificada como. Então, eu tenho é importante, é a mesma estrutura de é evidente que a gente acabou de ver na tela anterior. Então, tem verbo de ligação e tem um adjetivo. Eu não tenho sujeito. Então, se eu não tenho sujeito, a alternativa é subordinada substantiva subjetiva, porque eu tenho só o verbo e o adjetivo depois. Essa ficou fácil. Se você fez com atenção o exercício anterior, você não teve dificuldade nesse. Maravilha? 9. Leia. Preste muita atenção nisto. 2 pontos. Eles estão preocupados com você. E aí nós temos os 2 pontos e a oração grifada, que é a que vem depois, é a oração que deve ser classificada. Aí ficou fácil. Lembra? Quando a gente tem 2 pontos, o que vem depois vem explicando. Então, a oração que é apositiva, é um aposto. Nesse caso, com aposto explicativo, certo? Preste muita atenção nisto. Eles estão preocupados com você. Então, tá explicando o que eu quero que você preste atenção, tá? Então, essa aí também está bem tranquila, porque a positiva a gente sabe que é uma das classificações mais fáceis da gente encontrar. Olhou, já sabe, não precisa nem pensar 2 vezes, tá certo? Show, bora continuar. Aí eu tenho um exercício que a maioria fez na apostila, show, tá? Tirou foto, maravilha, né? Tem uma galera que não entregou ou então fez equivocadamente, tá? Eu tinha feito junto com vocês algumas coisas antes, mas vou refazer uma parte aqui, tá? Então, eu tenho aí o período composto e eu tenho que colocar o termo que se refere à oração subordinada e a classificação, que é uma dessas 3. Ou é completiva nominal, ou objetiva direta, ou objetiva indireta. Professora, eu tenho dúvida, completiva nominal e objetiva indireta, professora, porque as duas têm preposição.
Maravilha. Já expliquei antes, vou explicar de novo agora. O que vai orientar a classificação é o termo que antecede a oração que está destacada. Então, eu tenho aí em todas as 5 orações destacadas em negrito. Ela tem preposição? O que vem antes? Verbo ou nome? Veio o nome, completiva nominal. Veio verbo, objetiva indireta. Porque a preposição todos vão ter. Então, na primeira, tenho certeza de que ele deixará as redes sociais. De que ele deixará as redes sociais? Qual é o termo a que oração subordinada se refere? Certeza. E ela é o quê? Certeza é o quê? Nome ou é verbo? Nome, isso mesmo. Então, ela é completiva nominal. Marcou xizinho aí. Pronto. Foi a primeira. Bora a segunda. Insistir em que ele apagasse o post polêmico. Qual é o termo a que a oração subordinada se refere? Insistir. Coloquei lá no quadradinho. Insistir. É verbo ou é nome? Se eu conjugo, eu insisto, tu insistes, ele insiste, nós insistimos, vós insistis, eles insistem. Eu conjugo, é verbo. Então, é objetiva e indireta, porque eu tenho preposição em, e na primeira tem preposição de. Quem não sabe o que é preposição, quem não sabe diferenciar nome de verbo, vai ter dificuldade nesse exercício. Quem sabe, maravilha. Já vai entender o macete, vai fazer sem problema, tá? Para terceira. Comentam que seus argumentos não se sustentam. Qual é o termo a que se refere a oração? Comentam. Comento é verbo. Quem comenta, comenta alguma coisa. Então, comentou o quê? Que seus argumentos não se sustentam. Tem preposição? Não. Que não é preposição, tá? Então, é objetiva direta. Maravilha? O gabarito está no próximo slide, tá? Vamos para 2. Observe os períodos. É preciso, igualzinho a estrutura de é evidente, então a gente já sabe que é verbo e predicativo, então eu não tenho o quê? Sujeito. Isso aí. Espero o quê? Né? Que ele e creia. Então a gente vai ter uma ideia aí, tudo começa igual. Estão vendo? Tudo começa igual. Qual é a classificação? E aí o gabarito vai auxiliar. Tá? Então, nós temos aí, sabendo que a primeira é sujeito, eu tenho 3 opções, B, C ou E. A e a D já não é mais. Maravilha? Se espero, do verbo esperar, eu espero, tu esperas, conjuga, tá na dúvida, conjuga. Espero, tu esperas, opa, conjugou é verbo. Então, ou é objetiva direta ou indireta. Eu espero o quê? Objetiva o quê? Direta. Então, gente, já gabaritei já. Então, já sei que é a E. Tá? Porque mesmo a 3 não tendo uma preposição, quem crê, crê em alguma coisa, tá? Não tem preposição, mas isso é pegadinha, tá? Essa questão é estilo concurso mesmo. Então, vocês vão saber pela primeira e pela segunda. E a terceira por tabela, tá? Então, de acordo com as eliminações da primeira e da segunda, se a primeira é sujeito, se a segunda é objeto direto, só pode ser a E. Beleza? Bora conferir no gabarito? Próximo slide. Aí, ó. Tá? Letra E, certinho. E aí tem o gabarito todinho da questão número 1, tá? Bora continuar. Temos aí os números 7 e 8 das atividades finais. A letra A, no número 7, desculpa. Chegados a este ponto, convém fazer uma distinção entre notícias falsas e propaganda. A oração destacada possui a função. Então, nós temos aí, ó, chegados a este ponto, seu um período, uma oração, desculpa. E a gente quer a partir da vírgula, tá? Convém fazer uma distinção entre notícias falsas e propaganda. O verbo convir, aí, ele é intransitivo, tá? Então, ele não vai pedir complemento. Então, fazer uma distinção entre notícias falsas e propaganda vai ter a função de sujeito, tá? Isso é realmente pegadinha também é questão de concurso, tá certo? Então, letra A. Fechou? 8. Marque a opção em que há oração substantiva, objetiva indireta. Essa aí tá mole também, né? A gente já vai, o quê? Sabendo que objetivo indireto já corre atrás de preposição, certo? Na primeira, disse, não tem preposição. Na segunda, não sei, não tem. Não tem assim depois da principal, tá? Não sei se. Não sei. Diz se. Então, depois do que, a partir do que, oração, depois do ser, a partir do ser, oração, tá certo? Avisei, opa, tem uma preposição antes do que aí, o de, ó, né? Aí eu vou para D. E tem preposição também, de, antes do que, tenho certeza de,
Ó, a oração principal tenho certeza. E a outra, minha vontade é. Essa aí não é objetivo, porque minha vontade, sujeito, eu, tá? Minha vontade é verbo de ligação. Então, não tem como ser objetiva, tá certo? Não tem transitividade verbal aí para ter. Então, eu fico entre a C e a D. Qual é o macete? Ver que tem antes é verbo ou nome. Ah, então certeza é verbo ou nome. Nome, então acabou, é a letra C. Mesmo avisei ou com pronome, é pegadinha também. Então, a letra C. Aí ficou fácil, gente. Analisando, ó, tranquilo, tá? Do capítulo 8, como é o capítulo sobre por quê, por que eu vou corrigir tudo? Porque não tem motivo, tá? Por que não, professora? Porque é fácil demais esse conteúdo. Ah, então vocês vão refazer essas orações que eu acabei de falar e que tipo de porquê, tá certo? Vamos fazer só um e eu vou explicar o dois, tá bom? Complete as orações abaixo com porquê ou porquê. Então, a primeira. Por que surgem tantas teorias conspiratórias nas redes sociais? Se o porquê vem na frente é uma pergunta, é porque separado e sem acento, tá? Ele está iniciando a frase e ainda é um questionamento. Então, separado e sem acento. B. Há pessoas que dão crédito a teorias infundadas. Ponto. Por quê? Ele vem isolado final de frase, porque separado e com acento. Fechou? C. Não sei o porquê, mas há quem diga que a Terra é plana. Então, eu tenho um O na frente. Quando eu tenho O, esse é o macete, tá? Quando eu tenho O na frente do espaço, o porquê é junto e com acento. Por quê? Porque o junto com acento, ele tem a função de substantivo. Ele é igual motivo ou razão. Por exemplo, não sei o motivo, não sei a razão, tá? É sinônimo de motivo nesse contexto aqui. Não sei o motivo, mas há quem diga que a Terra é plana. Então, quando ele for sinônimo de motivo e tiver um artigo na frente, ele é substantivo, então junto e com acento. Beleza? D. Ainda não descobri por que ele pensa assim. Aí vai ficar no questionamento de vocês. Esse aí é qual? Pegadinha para vocês me responderem na próxima aula de terça-feira. Letra D, do número 1, tá? Vou contestar sua posição, porque há evidências de que você está equivocado. Então, eu estou explicando aí o porquê eu vou contestar minha suposição. Se eu explico, ele é junto sem acento, tá? Beleza? Maravilha. Número 2. Procure em revistas ou jornais frases em que as diferentes formas da palavra porquê sejam empregadas. Colhe-as no espaço abaixo e justifique seu uso. Então é o seguinte, tem aí o primeiro quadrinho, porquê separado e sem acento. Você vai pesquisar. A gente está com acesso liberado aí à internet, vocês são crianças muito antenadas. Vocês vão buscar na internet os exemplos, tá certo? Vão colocar aí frases com esse tipo de porquê e vão justificar. Ah, esse tipo de porquê é usado porque é uma pergunta direta. Pergunta direta é quando tem interrogação no final. Ah, esse porquê separado e sem acento é usado nessa frase porque é uma pergunta indireta. Pergunta indireta é assim. Gostaria de saber por que a professora não explicou mais sobre os outros exercícios. Então, eu quero saber, só que eu não perguntei diretamente. Então, é uma pergunta indireta, tá? E vocês vão fazer os outros, tá bom? Então, galerinha, a gente se vê, a gente se fala melhor na terça-feira, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus.